Você não perdeu seu propósito. Você foi ensinado a ignorar o único lugar onde ele sempre esteve. Pense nisso por um segundo. Você já acordou com tudo no lugar: emprego, família, contas pagas, rotina funcionando, e mesmo assim sentiu um peso inexplicável no peito, uma sensação de que algo essencial estava apagado, sem que você conseguisse nomear o que. Esse sentimento não é fraqueza, não é crise. É o sinal mais honesto que a sua vida interior já te enviou, e você provavelmente foi treinado a ignorá-lo. Durante décadas, nos ensinaram que propósito é uma missão grandiosa, uma vocação iluminada, aquele chamado dramático que transforma tudo de uma vez. E enquanto você esperava por essa revelação, a sua vida continuou acontecendo, silenciosa, cheia de sinais que ninguém te ensinou a ler. Neste vídeo, você não vai encontrar motivação, não vai ouvir frases de efeito coladas em pôr do sol. O que você vai encontrar é algo muito mais raro. A verdade sobre onde o seu propósito realmente está, por que você passou tanto tempo sem vê-lo, e o que está entre você e ele agora. Filósofos estoicos como Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto e Musônio Rufo dedicaram suas vidas a uma única questão: como viver de forma plena, consciente e alinhada com o que realmente importa. A neurociência moderna chegou às mesmas respostas por caminhos diferentes. E tudo converge para um lugar que você conhece, mas aprendeu a evitar. Se em algum momento da sua vida você já se perguntou para que tudo isso serve, este vídeo foi feito para você. Não foi um colapso. Não foi uma tragédia. Ninguém precisou morrer. Nada precisou desmoronar. Foi um dia comum. Talvez uma terça-feira. Talvez depois do almoço. Você estava no meio de algo corriqueiro, respondendo uma mensagem, dirigindo, tomando café, e de repente bateu. Uma sensação surda, sem nome, sem causa aparente. Como se você estivesse assistindo a própria vida de longe, como espectador de algo que tecnicamente é seu, mas que não te pertence de verdade. Você conhece esse momento. Talvez não fale sobre ele, mas conhece. O que assusta nesse instante não é a dor, é a ausência. É o silêncio interno em um mundo que continua barulhento ao redor. Todo mundo continua com suas demandas, suas urgências, seus planos, e você está ali, presente no corpo e ausente em tudo o que importa. A psicologia chama isso de dissociação leve. Esse desencaixe entre o que você faz e o que você sente fazendo. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 2, parágrafo 1, escreveu algo que poucos imperadores teriam coragem de admitir: que o maior perigo não é o inimigo externo, mas o homem que age sem examinar o que o move. Ele não estava falando de batalhas. Estava falando exatamente desse momento, o momento em que a vida continua, mas você para. E a pergunta que ninguém faz nessa hora, a pergunta que realmente importa, não é o que há de errado com você. A pergunta é: o que esse silêncio está tentando te dizer? Alguém, em algum momento da sua vida, te disse que você tinha um destino especial. Pode ter sido um professor, um pai, um livro, um filme. A mensagem chegou embrulhada em carinho e boa intenção. Você nasceu para algo grande. Existe uma missão esperando por você. Um dia tudo vai fazer sentido e você vai entender para que veio ao mundo. Parece bonito, parece inspirador. E é exatamente por isso que essa ideia é tão perigosa. Porque quando você passa anos esperando por uma revelação grandiosa, por aquele chamado dramático que vai reorganizar tudo de uma vez, você deixa de prestar atenção no que já está acontecendo dentro de você agora. Você terceiriza o presente em nome de um futuro iluminado que nunca chega da forma que você imaginou. A cultura do propósito virou indústria. Livros, cursos, palestras, retiros espirituais, todos prometendo o mesmo mapa para o mesmo tesouro. E quanto mais você consome, mais vazio fica, porque nenhum desses produtos foi feito para te conectar com você mesmo. Foram feitos para te manter buscando. Um buscador satisfeito não compra o próximo curso. Sêneca percebeu isso 2000 anos antes das redes sociais existirem. Em suas cartas a Lucílio, carta primeira, ele escreveu que o maior desperdício não é o dinheiro, não é o tempo, é a atenção gasta em direções que nunca foram suas. Ele usava uma palavra em latim que os tradutores modernos frequentemente suavizam:
Ele dizia que as pessoas são dissipadas, espalhadas, fragmentadas em 1000 direções que não escolheram com consciência. Você não está fragmentado porque é fraco. Você está fragmentado porque recebeu um mapa errado desde o início. O mapa dizia que propósito é um substantivo, uma coisa, um destino, uma profissão, uma causa, algo que você encontra e então passa a ter. Mas isso é precisamente a mentira mais bem intencionada que te ensinaram, porque propósito não é um lugar onde você chega. É uma qualidade de presença que você cultiva. É a diferença entre fazer algo e estar completamente dentro do que você faz. E essa diferença muda absolutamente tudo. Quando você entende que propósito não é uma missão a ser descoberta, mas uma consciência a ser desenvolvida, a busca para. O desespero de não ter encontrado ainda dissolve, e no lugar do desespero, aparece algo muito mais útil. A capacidade de olhar para a sua própria vida com honestidade real, não para o que você deveria ser, para o que você já é, quando ninguém está olhando, quando não há performance, quando você está sozinho com a sua própria experiência de existir. É exatamente aí que tudo começa. E é exatamente aí que a maioria das pessoas nunca olha. A busca frenética pelo propósito cria o próprio bloqueio. Quanto mais você persegue, mais ele recua. Existe uma física estranha nisso, algo que os estoicos compreenderam com uma clareza que a psicologia moderna levou séculos para confirmar. Pense na última vez que tentou lembrar o nome de alguém. Estava na ponta da língua. Você forçou, concentrou, vasculhou a memória com urgência. E quanto mais forçava, mais o nome sumia. Foi só quando você desistiu, quando virou a atenção para outra coisa, que o nome apareceu sozinho, completo, sem esforço. O propósito funciona exatamente assim. A mente que busca com desespero entra em um estado que os neurocientistas chamam de hipervigilância cognitiva. O cérebro, interpretando a busca intensa como ameaça, ativa o sistema de alerta, e nesse estado de alerta, a capacidade de perceber sinais sutis, aqueles sinais internos e quietos que apontam para o que realmente importa, fica completamente comprometida. Você não consegue ouvir um sussurro dentro de um quarto onde você mesmo está gritando. Epiteto ensinava algo que seus alunos levavam anos para realmente entender. Nas dissertações, livro 1, capítulo 1, ele dizia que a fonte de todo o sofrimento humano não é a ausência do que desejamos, mas a confusão entre o que depende de nós e o que não depende. E aqui está o nó. O propósito, na forma como a maioria das pessoas o busca, foi colocado na categoria das coisas que não dependem delas. Uma revelação externa, uma confirmação do universo, um sinal que vem de fora para dentro. Mas o que depende de você, completamente, a cada momento, é a direção da sua atenção, a qualidade da sua presença, a honestidade com que você examina o que te move e o que te paralisa. Quando você para de correr atrás e começa a observar, algo muda. Não de forma dramática, não com música de fundo e lágrimas nos olhos. Muda da forma que as coisas verdadeiras sempre mudam, quietamente, com uma solidez que você reconhece antes mesmo de conseguir nomear. O desapego que os estoicos pregavam não era indiferença. Era precisamente o contrário. Era uma atenção tão plena ao presente que não havia espaço para a ansiedade do futuro sequestrar o que está acontecendo agora. Viver sem agarrar. Agir sem depender do resultado para se sentir inteiro. E quando você larga a necessidade urgente de encontrar, algo que estava escondido pelo barulho da própria busca começa a aparecer. Não porque surgiu do nada, mas porque sempre esteve lá, esperando em silêncio que você parasse de correr o suficiente para percebê-lo. Você já parou para fazer um inventário honesto do que aceitou em silêncio ao longo da sua vida? Não as grandes decisões. Não as escolhas dramáticas que você consegue justificar com clareza. Estou falando das pequenas concessões. Aquelas que aconteceram tão devagar, tão suavemente, que você mal percebeu que estava cedendo. O emprego que não era bem o que você queria, mas era seguro. A opinião que você engoliu porque o momento não era adequado. O sonho que você foi adiando, primeiro por um mês, depois por um ano, depois por tanto tempo que parou de contar.
Cada uma dessas concessões, isolada, parece insignificante, razoável até, adulta, madura. Mas acumuladas ao longo de anos, elas formam algo que poucos têm coragem de nomear. Uma vida construída principalmente pelo que você evitou, e não pelo que você escolheu. A psicologia comportamental tem um nome para esse padrão. Chama-se esquiva experiencial. É o processo pelo qual uma pessoa, repetidamente, organiza suas escolhas para evitar desconforto interno, ansiedade, rejeição, fracasso, e ao fazer isso, vai progressivamente se afastando de tudo que genuinamente importa para ela. Não por maldade, não por fraqueza, por um mecanismo de sobrevivência que o cérebro desenvolveu para te proteger e que, sem supervisão, acaba te aprisionando. Marco Aurélio escrevia sobre isso nas Meditações, livro 4, parágrafo 3, com uma honestidade que impressiona vindo de um homem que governava o maior império do mundo. Ele dizia que o homem que se perde nas opiniões alheias perde o fio que o conecta a si mesmo. E uma vez perdido esse fio, todo o resto, o poder, a riqueza, o reconhecimento, torna-se um peso que não pertence a ninguém. O peso que você carrega hoje, aquela sensação de vazio que não tem endereço certo, muitas vezes não é ausência de propósito. É o acúmulo de tudo que você tolerou em silêncio por tanto tempo que o silêncio virou paisagem. Você parou de notar porque virou o normal. E aqui está o que ninguém te conta sobre esse processo. As concessões não chegam anunciadas. Elas chegam disfarçadas de bom senso, de responsabilidade, de consideração pelos outros. A voz que diz, não é o momento certo, quase sempre soa razoável. A voz que diz, outras pessoas dependem de mim, quase sempre parece nobre. E talvez seja, às vezes. Mas quando essa voz fala toda vez, sem exceção, quando ela aparece cada vez que você está prestes a escolher algo verdadeiramente seu, ela não é mais bom senso. É medo com roupas arrumadas. Fazer esse inventário dói. É desconfortável sentar com a lista do que você cedeu, do que engoliu, do que adiou até esquecer. Mas essa dor tem uma qualidade diferente da dor do vazio. É uma dor que orienta, que aponta, que diz, aqui, exatamente aqui, é onde você se perdeu de si mesmo. E se você consegue identificar onde se perdeu, você também consegue encontrar o caminho de volta. Ninguém te ensinou a respeitar a sua raiva. Te ensinaram a controlá-la, a escondê-la, a pedir desculpas por ela. Te ensinaram que raiva é sinal de imaturidade, de falta de controle, de algo que precisa ser administrado antes que cause dano. E com essa instrução bem intencionada, você aprendeu a silenciar uma das bússolas mais precisas que a sua psicologia possui. A raiva, quando não é reativa, quando não é explosão sem direção, é informação. É o sistema interno sinalizando que algo que você valoriza profundamente está sendo violado. Não necessariamente por outra pessoa, às vezes por uma situação, às vezes por você mesmo. Preste atenção no que te irrita de forma recorrente, não a irritação passageira do trânsito ou da fila lenta. Estou falando daquela raiva que volta, que aparece em contextos diferentes, mas com a mesma qualidade emocional. Aquela que você sente quando vê alguém desperdiçando uma oportunidade que você nunca teve. Quando percebe que passou horas em algo que não tem nenhuma conexão com o que realmente importa para você. Quando alguém trata com descaso algo que você considera sagrado. Essa raiva específica, essa que tem endereço fixo, é um mapa. William James, o pai da psicologia americana, escreveu no final do século XIX que as emoções não são ruídos a serem silenciados, mas sinais a serem lidos. Ele observou que pessoas que aprendem a interpretar suas próprias reações emocionais com precisão desenvolvem uma capacidade de autodireção que nenhum conselho externo consegue substituir. Não porque as emoções sejam sempre corretas, mas porque elas apontam para valores reais, valores que a razão frequentemente disfarça ou racionaliza. Epiteto ia além. Nas Dissertações, livro 2, capítulo 18, ele ensinava que o homem que não examina o que o perturba está condenado a ser governado por isso. A perturbação não examinada vira reação automática, vira padrão, vira destino não escolhido. Mas quando você senta com a raiva em vez de afastá-la,
Quando pergunta com honestidade o que ela está protegendo, o que ela considera inaceitável, o que ela não está disposta a negociar, você descobre algo surpreendente. Descobre que por trás de cada raiva genuína existe um valor que você nunca abriu mão, mesmo quando abriu mão de tudo ao redor. E valores que resistem mesmo sob pressão, mesmo quando não são convenientes, mesmo quando ninguém está olhando. Esses são os valores que definem quem você realmente é. Não quem você gostaria de ser, não quem você performa ser. Quem você é quando a máscara fica pesada demais para continuar usando. A sua raiva sabe disso há muito tempo. A questão é se você está disposto a ouvi-la com a mesma atenção que dedica a tudo que está fora de você. Você se lembra da primeira vez que alterou algo em si mesmo para ser aceito? Talvez tenha sido na infância, quando percebeu que certos assuntos deixavam o ambiente pesado e você aprendeu a não tocá-los. Talvez tenha sido na adolescência, quando descobriu que determinados gostos, opiniões ou formas de ser geravam rejeição. E você, silenciosamente, foi ajustando os contornos da sua personalidade para caber melhor no espaço que o mundo oferecia. Talvez tenha sido no trabalho, quando entendeu que determinada versão de você era mais bem-vinda do que a versão completa. Cada ajuste, isolado, pareceu razoável, necessário até. É isso que torna esse processo tão invisível. Ele nunca acontece de uma vez. Acontece em camadas. Uma concessão aqui, uma adaptação ali, um silêncio estratégico acolá, e ao longo dos anos, sem que você tenha tomado uma única decisão dramática, você construiu uma persona tão elaborada, tão funcional, tão socialmente eficiente, que começou a confundi-la com personalidade. A persona não é falsa no sentido que a palavra pode sugerir. Ela contém partes reais suas, mas é uma seleção, uma curadoria, um conjunto de traços aprovados pelo ambiente ao longo do tempo, e por isso mesmo, inevitavelmente incompleta. O psicólogo Carl Gustav Jung chamava esse processo de construção da sombra. Não no sentido de algo maligno, mas no sentido daquilo que foi empurrado para fora da luz. Tudo que você aprendeu que não era bem-vindo, não era adequado, não era produtivo mostrar. Esses aspectos não desaparecem. Eles se acumulam. E quanto mais tempo passam ignorados, mais influência exercem sobre as suas escolhas, mesmo que você não perceba de onde essa influência vem. Musônio Rufo, ensinando em Roma no primeiro século, dizia algo que seus contemporâneos achavam radical: que o autoconhecimento não é luxo filosófico, é higiene básica da alma. Nas suas palestras, lição 6, ele argumentava que um homem que não sabe distinguir o que é genuinamente seu do que foi imposto pelo hábito e pela opinião alheia, está, em termos práticos, vivendo a vida de outro, executando um roteiro que não escreveu, habitando uma identidade que foi montada por pressões externas, não por escolhas internas. E aqui está o que torna tudo isso especialmente difícil. A persona funciona. Ela gera aprovação, reconhecimento, estabilidade social. Ela facilita a vida em grupo. Por isso o cérebro a defende com vigor, porque tudo que funciona tende a ser preservado, independentemente de custar algo profundo em troca. O custo é esse. Quando você não sabe mais distinguir o que é seu do que foi construído para os outros, qualquer conversa sobre propósito vira ruído, porque propósito só pode emergir de dentro para fora. E quando o dentro está ocupado por uma persona construída de fora para dentro, não há espaço para o sinal genuíno aparecer. A pergunta que desestrutura esse padrão não é quem você deveria ser. É muito mais simples e muito mais assustadora do que isso. A pergunta é: o que você sente, pensa e deseja quando absolutamente ninguém está olhando? Essa resposta, a resposta honesta para essa pergunta, é o ponto de partida de tudo que realmente importa. Musônio Rufo não era o tipo de filósofo que ensinava sentado em bibliotecas perfumadas, rodeado de pergaminhos e admiradores. Ele ensinava no meio da vida, literalmente. Foi exilado 2 vezes, trabalhou com as próprias mãos, cultivou a terra e dizia aos seus alunos que qualquer filosofia que não sobrevive ao contato com o dia ordinário não é filosofia, é decoração intelectual.
E foi exatamente dessa vida vivida sem ornamentos que nasceu um de seus ensinamentos mais perturbadores para a mentalidade moderna. A plenitude não mora nas grandes decisões. Ela mora na consciência com que você realiza qualquer gesto simples. Deixa essa ideia pousar por um momento. Não na conquista, não na realização, no gesto, no ordinário. No que você faz todos os dias sem pensar. Porque é exatamente aí, naquilo que você faz sem pensar, que a sua relação com a própria vida se revela com mais clareza do que em qualquer momento de crise ou celebração. Pense em como você lava a louça. Não o que você faz enquanto lava. Os pensamentos que percorre, os problemas que resolve na cabeça, as conversas que ensaia. Estou falando de como você lava a louça quando está completamente presente naquilo. A temperatura da água, o peso do prato, o som, a textura. Quando foi a última vez que você estava completamente dentro de um gesto tão simples quanto esse? A neurociência contemporânea tem um nome para o estado oposto a esse. Chama-se mente errante, do inglês mind wandering, e pesquisas da Universidade de Harvard, publicadas na revista Science em 2010, mostraram que os seres humanos passam, em média, 47% do tempo acordados pensando em algo diferente do que estão fazendo. Quase metade da vida vivida fora do presente. E o dado mais revelador da pesquisa, independentemente do que as pessoas estavam fazendo, quando a mente estava errante, os níveis de satisfação eram consistentemente menores do que quando estavam presentes na atividade, mesmo que a atividade fosse algo mundano. Musônio Rufo chegou a essa conclusão 2000 anos antes, sem equipamento de ressonância magnética. Chegou vivendo, observando, testando a filosofia na própria existência, que era, segundo ele, o único laboratório que importava. Nas suas palestras, lição 7, ele dizia que o exercício espiritual mais elevado disponível a qualquer ser humano não é a meditação em retiro, não é o estudo dos textos sagrados, é a atenção plena ao que está diante de você agora. Não porque o resto não tenha valor, mas porque sem essa atenção fundamental, todo o resto vira técnica sem raiz. E aqui está o que isso tem a ver com o seu propósito de forma direta e concreta. O propósito não é algo que você vai encontrar num momento extraordinário de iluminação. Ele se manifesta de forma quieta e consistente nos momentos em que você está completamente dentro do que está fazendo. Não porque a tarefa seja grandiosa, mas porque você trouxe grandeza à tarefa com a qualidade da sua presença. Um ferreiro que trabalha com atenção plena está mais próximo do sentido da vida do que um filósofo que pensa sobre o sentido da vida enquanto está em outro lugar. Isso não é metáfora, é uma descrição precisa de como o significado se constrói, gesto a gesto, presença a presença, no único tempo que você realmente possui, que é agora. O mundo moderno tem medo do silêncio. Não é exagero. É um dado observável em qualquer lugar público. Pessoas em elevadores olhando para o celular. Pessoas em filas com fones de ouvido. Pessoas que ligam o rádio no carro não porque querem ouvir algo específico, mas porque o silêncio incomoda. Porque quando o barulho para, algo aparece. E esse algo, para a maioria das pessoas, é desconfortável o suficiente para ser evitado com qualquer distração disponível. Mas o que aparece no silêncio não é o vazio. É você. E aqui está a distinção que muda tudo. O silêncio não é ausência de som. É presença de si mesmo. É o único ambiente onde certos sinais internos conseguem ser captados, porque esses sinais são quietos por natureza. Não chegam gritando, não piscam como notificações. Chegam como uma leve pressão, uma intuição sem palavras, uma clareza que aparece quando o barulho para de sobrepor tudo que está tentando emergir. Civilizações inteiras construíram práticas em torno dessa compreensão. Os monges beneditinos do século VI adotaram o silêncio como disciplina central não por ascetismo vazio, mas porque perceberam que sem ele a vida interior definha, substituída pela superfície constante do mundo externo. Os samurais japoneses praticavam o zazen, a meditação sentada em silêncio absoluto, não como exercício religioso, mas como treinamento da percepção. Os povos indígenas de diversas culturas tinham rituais de isolamento e silêncio como parte dos ritos de passagem mais importantes da vida.
Não era coincidência. Era tecnologia. Sêneca escreveu nas cartas a Lucílio, carta 56, algo que ressoa com uma urgência perturbadora hoje. Ele dizia que o maior obstáculo ao autoconhecimento não é a complexidade da alma humana, mas o barulho constante que impede qualquer exame honesto dessa alma. E ele escrevia isso em Roma, no primeiro século, uma cidade de 1 milhão de habitantes, barulhenta, caótica, cheia de estímulos. Imagine o que diria hoje. A neurociência confirma o que esses pensadores intuíam. Pesquisas publicadas no jornal Brain Structure and Function em 2013, conduzidas pela neurocientista Imke Kirsty, mostraram que períodos de silêncio estimulam a neurogênese no hipocampo, a região do cérebro associada à memória, ao aprendizado e à integração de experiências. O silêncio não é passivo, é ativo. O cérebro em silêncio não está descansando, está processando, conectando, integrando o que a agitação constante impede de ser assimilado. E o que isso tem a ver com o seu propósito? Tudo. Porque o propósito não é uma ideia que você pensa, é uma percepção que você sente quando está suficientemente quieto para notá-la. É aquela clareza que aparece nos raros momentos em que o mundo para, uma manhã antes de todos acordarem, um momento de silêncio inesperado no meio do dia, e você, por um instante, sente com precisão o que importa e o que não importa. Você provavelmente já teve esses momentos. A questão não é se eles existem. A questão é se você criou as condições para que eles aconteçam com mais frequência. O silêncio não é o oposto da vida produtiva. É a condição para que qualquer vida, produtiva ou não, tenha direção real. Sem ele, você se move com muita velocidade em direções que nunca examinou com cuidado suficiente para saber se são realmente suas. Você já dirigiu um trajeto conhecido e chegou ao destino sem lembrar de nada do caminho. Não é distração. É o seu cérebro funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Quando uma sequência de ações se repete com frequência suficiente, o cérebro a transfere para uma região chamada gânglios da base, liberando o córtex pré-frontal, a parte pensante e consciente, para outras tarefas. O hábito vira código automático, eficiente, econômico e completamente inconsciente. Esse mecanismo é um dos maiores presentes da evolução humana. Sem ele, você gastaria energia cognitiva para amarrar o sapato, escovar os dentes, andar. A automatização libera recursos mentais para o que realmente exige atenção. O problema começa quando esse mesmo mecanismo sequestra não apenas os gestos físicos, mas a vida inteira. Quando a rotina se torna densa o suficiente, quando o trabalho, os relacionamentos, os fins de semana e as conversas seguem padrões suficientemente repetitivos, o cérebro começa a tratar a própria existência como um trajeto conhecido. Você continua presente no corpo, continua executando, continua respondendo. Mas uma parte essencial da consciência foi terceirizada para o piloto automático. E você, o você que examina, que questiona, que sente com presença real, foi colocado em segundo plano. E o mais perturbador não é que isso acontece. É que quando acontece por tempo suficiente, você para de notar. O anestesiamento gradual não dói. É exatamente por isso que é tão eficaz. O neurocientista Antônio Damasio, em seu livro O Erro de Descartes, publicado em 1994, demonstrou através de décadas de pesquisa que as emoções não são ruído irracional que atrapalha o pensamento claro. São sinais de navegação essenciais. Pacientes com danos nas regiões cerebrais responsáveis pelo processamento emocional mantinham intacta a capacidade de raciocínio lógico, mas tornavam-se incapazes de tomar decisões funcionais na vida real. Sem o sinal emocional, o cérebro não consegue hierarquizar o que importa. Quando você vive no piloto automático por tempo demais, esses sinais emocionais não somem. Eles ficam mais fracos, abafados pelo ruído da rotina. E quando os sinais ficam fracos, as decisões ficam genéricas. Você escolhe o que é conveniente, o que é esperado, o que é seguro, não porque refletiu e concluiu que é o melhor caminho, mas porque o piloto automático não tem critério próprio. Ele só repete o que já foi feito. Marco Aurélio lutava contra isso com uma disciplina que poucos conseguem sustentar. Nas Meditações, livro 5, parágrafo 1,
Ele escrevia sobre a tentação de continuar deitado de manhã, de deixar o corpo seguir o caminho de menor resistência, e usava essa batalha matinal como metáfora para algo muito maior. A resistência diária à inconsciência. Ele dizia que um homem que acorda sem examinar para que acorda, está naquele momento morto para a própria vida. Isso não é rigor puritano. É uma observação precisa sobre o que acontece quando a consciência abdica. Sair do piloto automático não exige uma virada dramática. Não exige abandonar a rotina ou destruir o que foi construído. Exige algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. A decisão deliberada de inserir momentos de presença real dentro da estrutura que já existe. Pequenas interrupções do automático. Pequenos instantes em que você para, olha para o que está fazendo e pergunta, com honestidade genuína: isso é minha escolha? Ou é apenas o que vem a seguir? Essa pergunta, feita com regularidade, é o começo do despertar. E o despertar, diferente do que os filmes sugerem, não acontece de uma vez. Acontece em camadas, lentamente, cada vez que você recusa deixar a consciência ser substituída pela repetição. Epicteto nasceu escravo, não como metáfora, como fato histórico. Foi propriedade de outro ser humano durante anos, viveu sem autonomia sobre o próprio corpo, sem direito sobre o próprio tempo, sem controle sobre praticamente nenhuma circunstância externa da sua existência. E foi exatamente nesse contexto, no mais radical dos aprisionamentos externos, que ele desenvolveu a filosofia de liberdade interior mais precisa que o mundo ocidental já produziu. Há um episódio narrado por seus discípulos que resume tudo. Seu dono, um homem chamado Epafrodito, teria torcido a perna de Epiteto como demonstração de poder. Epiteto teria dito, com calma absoluta: você vai quebrá-la. O dono continuou: a perna quebrou. E Epiteto disse apenas: não avisei que iria quebrar? Independentemente de ser literal ou simbólico, esse episódio carrega uma verdade que 2000 anos não conseguiram tornar obsoleta. Há uma região dentro de cada ser humano que nenhuma circunstância externa consegue alcançar. Não porque seja invulnerável à dor, mas porque a dor e a resposta à dor são coisas fundamentalmente diferentes. Nas dissertações, livro 1, capítulo 2, Epiteto apresenta o que chama de a distinção fundamental. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. O corpo, a reputação, a propriedade, os cargos, a opinião alheia, tudo isso está, em graus variados, fora do nosso controle real. O que está completamente sob nosso controle é o julgamento que fazemos das coisas, o impulso que seguimos ou recusamos, o desejo que cultivamos ou abandonamos. E aqui está o ponto que a maioria das leituras superficiais do estoicismo erra completamente. Epiteto não está pregando resignação. Está descrevendo uma arquitetura de liberdade que funciona independentemente das condições externas. Quando você ancora o seu propósito em circunstâncias externas, no emprego certo, no relacionamento certo, no reconhecimento certo, você cria uma dependência estrutural que garante instabilidade permanente. Porque as circunstâncias mudam, sempre mudam. E se o seu senso de direção está pendurado nelas, muda junto, sem que você tenha escolhido mudar. Mas quando você ancora o propósito no caráter, na qualidade com que você age, na integridade com que você trata o que está sob seu controle, algo diferente acontece. O propósito deixa de ser frágil, deixa de depender do mundo cooperar. Passa a ser uma propriedade interna que você carrega independentemente do que acontece ao redor. Epiteto não tinha nada e era completamente livre, não porque ignorava o sofrimento, mas porque havia feito uma distinção tão clara entre o que pertencia ao mundo e o que pertencia a ele, que o mundo simplesmente não tinha acesso ao que era seu de verdade. Você não precisa ter nascido escravo para entender o que ele viveu. Basta olhar com honestidade para quantas das suas escolhas diárias estão sendo feitas com base no que o mundo vai pensar, no que vai ser aprovado, no que vai ser seguro, e perguntar: quanto do que você chama de sua vida foi de fato escolhido por você? E quanto foi escolhido pelo medo de perder o que as circunstâncias externas oferecem? Essa pergunta não tem resposta confortável.
Mas tem uma resposta honesta. E a resposta honesta é sempre o ponto de partida da liberdade real. Não foi uma ruptura. Não houve um dia marcado no calendário, uma decisão dramática, um momento em que você olhou para a própria vida e disse: a partir de agora, vou me abandonar. Não foi assim. Nunca é assim. Foi uma sequência. Longa, silenciosa, quase imperceptível. Começou com uma opinião que você não expressou porque o ambiente não parecia receptivo. Continuou com uma vontade que você adiou porque não era o momento adequado. Avançou com um limite que você não estabeleceu porque não queria criar conflito. Progrediu com um sonho que você parou de mencionar porque as pessoas ao redor não entendiam ou não levavam a sério. E em algum ponto dessa sequência, sem anúncio, sem cerimônia, você cruzou uma linha invisível. Do outro lado dessa linha, você ainda funcionava. Ainda cumpria. Ainda sorria nas horas certas. Mas havia algo que havia mudado de forma fundamental. Você parou de se consultar antes de decidir. Parou de perguntar para si mesmo o que queria, o que sentia, o que considerava certo. As respostas para essas perguntas começaram a vir automaticamente do ambiente, das expectativas alheias, do que era esperado, do que era conveniente. A psicóloga Kristin Neff, pesquisadora da Universidade do Texas e referência mundial em autocompaixão, identificou em suas pesquisas um padrão consistente. Pessoas que desenvolvem padrões severos de autocrítica e autoexigência frequentemente não os desenvolveram por escolha. Desenvolveram como estratégia de sobrevivência em ambientes onde o afeto era condicional, onde ser aceito dependia de performar de determinada forma. O abandono de si mesmo nesse contexto não é fraqueza, é adaptação. Uma adaptação que funcionou no momento em que surgiu e que se tornou um problema quando o momento passou, mas o padrão ficou. Sêneca escreveu nas cartas a Lucílio, carta 2, algo que parece dirigido diretamente a esse momento. Ele dizia que o homem que está em todo lugar não está em lugar nenhum. Que a dispersão constante, a tentativa de ser tudo para todos os contextos, não é generosidade. É ausência de si mesmo disfarçada de presença social. E o que torna esse processo tão difícil de reconhecer é que ele acontece no interior de comportamentos que são celebrados. Ser flexível é virtude. Ser considerado é virtude. Colocar os outros em primeiro lugar é virtude. E são virtudes genuínas, quando praticadas por escolha consciente, quando nascem de uma identidade sólida que decidiu agir assim. Mas quando se tornam o único modo disponível, quando não existe mais a alternativa de escolher diferente, porque a alternativa foi silenciada ao longo do tempo, não são mais virtudes. São prisões com aparência de bondade. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 3, parágrafo 16, escrevia sobre a necessidade de voltar a si mesmo com regularidade. Não como exercício de egoísmo, mas como condição para qualquer ação que valha algo. Ele usava a imagem de uma fonte. Uma fonte que nunca é alimentada não tem água para oferecer. Você não pode dar continuamente o que não reabastece continuamente. O momento em que você se abandonou não precisa ser identificado com precisão cirúrgica para que você possa recomeçar. Mas é necessário que você reconheça que aconteceu, que nomeie, com honestidade e sem julgamento excessivo, que em algum ponto da sua trajetória você foi colocado em segundo lugar, e que em muitos desses momentos foi você mesmo quem fez isso. Não por maldade, por sobrevivência, por amor às vezes, por medo, frequentemente, por um conjunto de razões que faziam sentido em seus respectivos contextos. Mas o contexto mudou, e o padrão ficou. Reconhecer isso não é o fim de nada. É o começo do único tipo de mudança que dura, aquela que nasce de ver com clareza o que realmente aconteceu, sem drama, sem autopunição, com a serenidade de quem entende que compreender é sempre o primeiro passo para escolher diferente. Existe uma confusão que a sociedade moderna cometeu de forma tão sistemática e por tanto tempo que virou senso comum. A confusão entre viver com sucesso e viver com sentido, entre construir uma vida admirável por fora e habitar uma vida significativa por dentro. E essa confusão custa caro. Custa décadas. Pense em alguém que você conhece, ou talvez em você mesmo em algum momento,
que chegou a um objetivo importante depois de anos de esforço. A promoção que levou tempo demais. O projeto que finalmente saiu. A conquista que parecia ser o ponto de chegada de tudo. E então chegou. E havia alegria genuína. Havia celebração legítima. Mas havia também, poucos dias depois, uma sensação estranha. Quase uma ressaca emocional. Um silêncio onde deveria haver plenitude. Esse fenômeno tem nome na psicologia. Chama-se chegada falsa, do inglês arrival fallacy. Um termo cunhado pelo psicólogo positivo Tal Ben-Shahar para descrever a ilusão de que uma conquista específica vai produzir uma satisfação duradoura. O problema não é a conquista em si. O problema é a crença de que ela vai preencher algo que só pode ser preenchido por uma relação contínua com o que você faz, não pelo resultado pontual do que você fez. O sucesso, na forma como a cultura contemporânea o define, é mensurável. Tem números, tem posições, tem comparações, tem validação externa, e é exatamente por isso que é sedutor, porque oferece critérios claros. Você sabe quando chegou porque o mundo te avisa, bate palmas, reconhece, confirma. O sentido não funciona assim. O sentido é silencioso, subjetivo. Não tem cerimônia de entrega, não tem certificado, não tem audiência necessária. Ele está presente ou ausente na textura da sua experiência cotidiana, independentemente do que o mundo pensa sobre o que você está fazendo. Sêneca observou com precisão desconcertante nas cartas a Lucílio, carta 77, que homens passam a vida inteira correndo em direção a objetivos que, uma vez alcançados, revelam-se vazios, não porque eram ruins, mas porque a corrida nunca foi examinada. Ele dizia que antes de perguntar como chegar a algum lugar, é preciso perguntar por que aquele lugar foi escolhido. E se a resposta para o porquê vier de fora, da aprovação alheia, da comparação social, da expectativa do ambiente, então chegar lá não vai mudar o que está faltando por dentro. Houve um estudo conduzido pelo psiquiatra George Vaillant, como parte do famoso estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto, que acompanhou centenas de homens ao longo de décadas, alguns deles por 75 anos. Os resultados, publicados em 2012 no livro Triumphs of Experience, foram inequívocos. Os indicadores externos de sucesso, renda, status, posição profissional, tinham correlação fraca com os níveis de satisfação e bem-estar relatados na velhice. O que tinha correlação forte, consistentemente ao longo de décadas, eram a qualidade dos relacionamentos e a sensação de que a vida havia sido vivida de acordo com valores genuinamente próprios. Não de acordo com padrões externos, de acordo com valores internos. Essa distinção é o coração de tudo, porque você pode passar a vida inteira sendo bem-sucedido nos termos do mundo e miserável nos seus próprios termos. E pode, em teoria, viver de forma modesta por qualquer critério externo e sentir uma plenitude que nenhuma conquista objetiva consegue comprar. A pergunta que separa sucesso de sentido não é o que você alcançou. É se, no caminho para o que alcançou, você continuou sendo você. Se as escolhas que fez ao longo do processo preservaram ou corroeram o que você considera essencial em si mesmo. Sucesso sem sentido é uma chegada a um lugar que você não queria estar, depois de uma jornada que não examinou. Sentido sem sucesso externo, por outro lado, é raro que produza aquele vazio que nenhuma conquista preenche. Porque quando o caminho é genuíno, cada passo já contém algo do destino. O corpo fala primeiro, sempre falou. Você é que aprendeu a não ouvir. Não é metáfora espiritualizada, é fisiologia básica. O sistema nervoso autônomo, aquela rede complexa que regula a respiração, batimento cardíaco, digestão e dezenas de outros processos, sem que você precise pensar, processa informações do ambiente e do estado interno, muito antes de qualquer estrutura consciente do cérebro entrar em ação. Seu corpo já sabe como se sente em relação a uma situação antes de você ter formulado um pensamento sobre ela. O problema é que décadas de vida moderna ensinaram a maioria das pessoas a tratar o corpo como um veículo de transporte para a cabeça, algo que precisa ser alimentado, exercitado e mantido funcional para que a mente possa continuar produzindo. Uma ferramenta, um suporte, não uma fonte de informação.
E quando você ignora uma fonte de informação por tempo suficiente, ela não para de enviar sinais. Ela muda a forma de enviá-los. Começa com tensão, uma rigidez nos ombros que aparece em determinados contextos e some em outros. Uma contração no peito antes de certas reuniões, certas conversas, certas decisões. Um cansaço que não tem relação com o quanto você dormiu, mas tem relação direta com o quanto de energia você gastou sendo alguém que não é completamente você. Depois vem o amortecimento. Aquela sensação de que o entusiasmo simplesmente não aparece mais, mesmo diante de coisas que deveriam importar. Não é depressão clínica necessariamente. É o sistema nervoso entrando em modo de conservação depois de ter sido ignorado por muito tempo. Uma espécie de greve silenciosa do organismo. O psiquiatra e pesquisador Bessel van der Kolk, em seu livro O Corpo Guarda as Marcas, publicado em 2014, demonstrou através de décadas de trabalho clínico que o corpo não apenas reage às experiências emocionais, ele as armazena. Padrões de tensão, posturas habituais, respostas automáticas do sistema nervoso. Tudo isso é memória emocional registrada no tecido físico. E enquanto essa memória não for reconhecida e integrada, ela continua influenciando comportamentos, escolhas e percepções de formas que a mente racional não consegue acessar sozinha. Musônio Rufo ensinava que o cuidado com o corpo não é vaidade nem fraqueza, é responsabilidade filosófica. Nas suas palestras, Lição 20, ele argumentava que um homem que negligencia os sinais do próprio organismo está, na prática, cortando o acesso a uma das fontes mais honestas de autoconhecimento disponíveis. Porque o corpo não mente, não sabe performar, não tem agenda social, reage ao que é real, não ao que é conveniente acreditar que é real. Aprenda a ler essa linguagem com atenção. Quando você sente aquela leveza específica no corpo, aquela abertura no peito, aquela energia que não precisa ser forçada em determinadas atividades, conversas ou contextos, isso não é coincidência. É o organismo te dizendo: aqui, nessa direção, existe algo que ressoa com o que você genuinamente é. E quando sente o oposto, a contração, o peso, o cansaço que precede e não sucede determinadas situações, isso também não é fraqueza. É informação. É o sistema mais honesto que você possui dizendo: aqui, nessa direção, existe um custo que você talvez não esteja calculando com clareza. O seu propósito deixa rastros físicos. Aparece na qualidade da sua energia, na presença ou ausência de vitalidade espontânea, na forma como o corpo responde ao que você está fazendo com a sua vida. A questão não é se esses sinais existem. Eles existem, e existem há muito tempo. A questão é se você está disposto a tratar o seu próprio corpo não como um problema a ser gerenciado, mas como um interlocutor a ser ouvido. Sêneca escreveu uma das frases mais perturbadoras da filosofia ocidental com uma tranquilidade desconcertante. Ele disse: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Leia isso de novo, devagar. Não é escassez, é desperdício. E a distinção muda completamente a forma como você olha para a própria vida. Vivemos em uma cultura obcecada com produtividade, com otimização do tempo, com fazer mais em menos horas, aplicativos que rastreiam minutos, sistemas de organização que prometem recuperar horas perdidas, a linguagem do tempo como recurso a ser gerenciado, investido, economizado. E no meio de toda essa engenharia do tempo, a maioria das pessoas nunca para fazer a pergunta mais fundamental de todas: em direção a quê? Porque você pode ser extraordinariamente eficiente na direção errada. Pode otimizar cada hora do dia e ao final de anos perceber que otimizou uma vida que nunca examinou se queria de verdade. Sêneca dedicou um ensaio inteiro a essa questão. Em Sobre a Brevidade da Vida, escrito por volta do ano 53 da Era Comum, ele observou algo que 2000 anos de história humana não tornaram menos verdadeiro. A maioria das pessoas não vive. Ocupa-se, enche o tempo com atividade, porque a atividade constante tem uma vantagem específica sobre a reflexão. Ela não exige que você se pergunte se o que está fazendo importa. A ocupação é anestesia sofisticada. E aqui está o dado que ninguém menciona nas conversas sobre gestão do tempo.
Pesquisas sobre o fenômeno chamado de arrependimento do fim da vida, conduzidas pela enfermeira australiana Bronnie Ware, ao longo de anos trabalhando com pacientes em cuidados paliativos, revelaram um padrão consistente. O arrependimento mais comum não era ter trabalhado pouco. Era ter trabalhado demais em coisas que não importavam, em detrimento de coisas que importavam, e que foram sendo adiadas até que o tempo para fazê-las simplesmente acabou. Ninguém, no final, lamenta não ter respondido mais e-mails. Ninguém lamenta não ter assistido mais reuniões. O lamento consistente é outro. Não ter tido coragem de viver uma vida mais fiel a si mesmo. De ter passado tempo demais sendo o que os outros esperavam, e tempo de menos sendo o que sabia, lá dentro, que poderia ser. Sêneca escreveu nas cartas a Lucílio, carta 1, com uma urgência que parece escrita hoje. Ele dizia para recolher e guardar o tempo que até então era tomado, subtraído ou simplesmente caía fora. Ele usava a palavra latina vindicare, que significa reivindicar, recuperar algo que foi tirado de você. Como se o tempo vivido sem consciência não fosse realmente seu, mesmo que tenha acontecido no seu corpo, na sua vida, no seu nome. Isso não é convite ao pânico existencial. Não é pressão para transformar cada minuto em experiência significativa. É algo muito mais simples e muito mais profundo ao mesmo tempo. É um convite a olhar para como você distribui a sua atenção, que é a única moeda que você realmente possui, e perguntar com honestidade se a distribuição atual reflete o que você considera valioso ou o que simplesmente aconteceu por inércia. O tempo que você tem não é curto, mas ele é finito. E a finitude, quando confrontada com honestidade em vez de evitada com ocupação, tem um efeito clarificador que nenhuma técnica de produtividade consegue replicar. Ela faz você parar, respirar e perguntar, talvez pela primeira vez com seriedade real: se eu soubesse que este é o último ano da minha vida, o que eu pararia de fazer imediatamente? E o que eu jamais abriria mão? As respostas para essas duas perguntas sabem muito mais sobre o seu propósito do que anos de busca ansiosa jamais vão revelar. Há um espaço que você atravessa centenas de vezes por dia sem perceber. Um intervalo de 1 milímetro entre o que você faz e o que você sente fazendo. Entre a ação e a experiência da ação. Entre o gesto e a consciência do gesto. A maioria das pessoas vive inteiramente no primeiro lado desse intervalo. No fazer, no executar, no cumprir. E nunca habita o segundo lado, que é onde a experiência de estar vivo realmente acontece. Esse espaço não é abstrato. Você o conhece. É o momento em que você está fazendo algo e, de repente, sem avisar, sente que está exatamente onde deveria estar. Sem esforço, sem performance, sem a sensação de que deveria estar em outro lugar sendo outra coisa. Uma clareza quieta que aparece e some rápido demais para ser analisada, mas que deixa uma impressão que você reconhece horas depois. Isso não é acidente. É o seu propósito respirando. Epiteto ensinava nas Dissertações, livro 2, capítulo 5, que o homem que age sem habitar o próprio ato está, em termos filosóficos, ausente da própria vida, presente no corpo, ausente na consciência. E uma vida vivida com ausência consistente de si mesmo não é vida examinada. É sequência de eventos. O lugar que você ignorou não está em nenhum retiro, em nenhuma prática especial, em nenhuma revelação futura. Está nesse intervalo microscópico entre o que você faz e o que você sente fazendo. Sempre esteve, esperando que você parasse de correr o suficiente para percebê-lo. A maioria das perguntas que as pessoas fazem sobre propósito está errada, não porque sejam ingênuas, porque apontam para fora quando deveriam apontar para dentro. Qual é o meu propósito? O que devo fazer com a minha vida? Para que vim ao mundo? São perguntas que pressupõem uma resposta externa esperando para ser encontrada. Como se o propósito fosse um objeto perdido com um endereço fixo. Mas existe uma pergunta diferente. Uma que reorganiza tudo quando feita com honestidade radical. Em que momento eu me esqueço completamente de mim mesmo e ainda assim me sinto inteiramente inteiro? Não quando você está distraído, não quando está entorpecido por estímulo,
Mas quando está tão presente em algo que o tempo muda de qualidade, que a autoconsciência some, que você não está monitorando como está se saindo porque simplesmente está completamente dentro do que está fazendo. Esse estado não é privilégio de artistas ou atletas. É disponível em qualquer atividade quando você traz presença suficiente para ela. E os momentos em que ele aparece espontaneamente, sem esforço, sem decisão consciente, são os momentos mais honestos que a sua psicologia oferece sobre quem você realmente é. Marco Aurélio praticava essa pergunta todas as noites nas meditações, não como exercício retórico, como auditoria honesta da própria vida. Livro 10, parágrafo 8, ele escrevia: examina os teus movimentos interiores, porque a qualidade da tua vida depende da qualidade das perguntas que fazes a ti mesmo. Uma pergunta certa vale mais do que 1000 respostas erradas. E essa pergunta específica, feita com seriedade, aponta direto para o que nenhuma busca ansiosa jamais alcançou. Ninguém encontra o próprio propósito completamente sozinho. Isso contraria tudo o que a cultura do autodesenvolvimento moderno prega. A jornada interior, o trabalho individual, a descoberta pessoal. E essas coisas têm valor real, não estão erradas, mas estão incompletas. Porque existe uma dimensão do propósito que só emerge no encontro com outro ser humano e que permanece invisível enquanto você está sozinho consigo mesmo. Há momentos em que outra pessoa, sem intenção, sem preparação, revela quem você é com uma precisão que anos de introspecção não conseguiram alcançar. Uma pergunta feita no momento certo. Uma observação casual que para o tempo. Um olhar que reconhece em você algo que você ainda não havia nomeado. Isso não é coincidência. É o propósito usando o outro como espelho. O filósofo Martin Buber dedicou sua obra central, Eu e Tu, publicada em 1923, a explorar exatamente essa dimensão. Ele argumentava que a identidade humana não é construída no isolamento, mas no espaço entre pessoas. Que o eu genuíno emerge não apesar do encontro com o outro, mas por causa dele. Que certas verdades sobre nós mesmos só se tornam visíveis quando refletidas por uma presença que nos vê com atenção real. Sêneca confirmava isso nas cartas a Lucílio, carta 7, dizendo que a escolha de com quem você convive é uma das decisões filosóficas mais consequentes da sua vida. Não por snobismo, porque as pessoas ao redor funcionam como ambiente interno, moldam o que você considera possível, o que você ousa imaginar, o que você permite em si mesmo. Preste atenção em quem te faz sentir mais você, não mais confortável, mais você. Essa distinção revela muito mais sobre o seu propósito do que qualquer análise solitária jamais revelará. Marco Aurélio governava o maior império do mundo durante o dia. À noite, sentava sozinho e escrevia para si mesmo. Não para a história, não para os súditos, não para a posteridade. As meditações não foram escritas para ser publicadas. Eram um diálogo privado consigo mesmo, uma prática diária de examinar o que havia pensado, sentido e decidido, e confrontar isso com o que considerava verdadeiro e essencial. Esse detalhe importa, porque revela algo sobre a natureza do ambiente interior que a maioria das pessoas nunca constrói. Ele exige intenção deliberada. Não acontece por acidente. Não surge naturalmente no meio da agitação cotidiana. Precisa ser criado, protegido e alimentado com consistência. Construir o ambiente interior não é o mesmo que meditar por 20 minutos pela manhã, embora isso possa fazer parte. É algo mais abrangente. É a decisão de criar condições regulares para que a sua vida interior não seja completamente consumida pela vida exterior. Epiteto ensinava nas Dissertações, livro 4, capítulo 6, que o homem que não reserva tempo para examinar a própria mente está entregando o governo de si mesmo ao acaso. E o acaso, como administrador, é consistentemente ruim. A prática não precisa ser grandiosa. Marco Aurélio usava a escrita. Outros usam o silêncio, a caminhada solitária, a contemplação. O formato é secundário. O que é inegociável é a regularidade. É o compromisso de voltar a si mesmo com frequência suficiente
para não se perder completamente no papel que o mundo espera que você desempenhe. O ambiente interior não é luxo filosófico. É a única estrutura que garante que as suas escolhas continuem sendo suas. Em algum momento deste vídeo, uma parte de você esperou que chegasse a hora em que alguém dissesse: está tudo bem, pode seguir em frente, você tem permissão. Essa espera é real e é humana, profundamente humana. Desde cedo aprendemos que a validação vem de fora. O professor que aprova, o pai que elogia, o chefe que reconhece, o mundo que confirma. E esse circuito de aprovação externa, repetido por anos, cria uma dependência estrutural que a maioria das pessoas nunca examina porque nunca precisou. Funcionava. Continuou funcionando. Até o dia em que parou. Porque chega um momento em que nenhuma aprovação externa preenche o que está faltando. Não porque as pessoas ao redor sejam insuficientes, mas porque o que está faltando não pode ser preenchido de fora. Musônio Rufo dizia nas suas palestras, lição 8, que o homem que depende da opinião alheia para agir de acordo com o que considera verdadeiro, ainda não encontrou a si mesmo. Que a liberdade real começa exatamente no momento em que você age a partir do que sabe que é certo, independentemente de alguém confirmar que é certo. Isso não é arrogância, é maturidade interior. A permissão que você estava esperando não vai chegar por mensagem, por reconhecimento, por sinal do universo. Ela já está disponível. Sempre esteve. Só pode ser concedida por uma única pessoa. Você já sabe quem é essa pessoa. E você já sabe, lá dentro, o que ela precisa autorizar. Chegamos ao fim deste vídeo, mas não ao fim de nada que realmente importa. Tudo o que foi dito aqui, cada ideia, cada filósofo, cada distinção, apontou para uma única direção. Você. Não uma versão idealizada de você. Não quem você deveria ser, segundo algum padrão externo. Você, com a sua história específica, os seus valores reais, os seus sinais ignorados, os seus momentos de clareza que passaram rápido demais. Durante essa hora que passamos juntos, você ficou com essas ideias. E isso já é um gesto, já é uma escolha. A maioria das pessoas não para. Você parou. Mas parar para ouvir e parar para agir são coisas diferentes. E é aqui que quase tudo se decide. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, livro 2, parágrafo 14, algo que carregou consigo até o fim da vida. Que não é a morte que o homem deve temer, mas nunca ter começado a viver de verdade. Não a ausência de tempo, mas a ausência de presença dentro do tempo que teve. Você não perdeu o seu propósito. Ele esteve esperando, quieto e paciente, no único lugar que você aprendeu a ignorar. O espaço entre o que você faz e o que você sente fazendo. No silêncio que você evitou. Na raiva que você silenciou. No corpo que você não ouviu. Na permissão que você esperou que viesse de fora. Finalmente só existe uma coisa a fazer agora. Não amanhã. Não quando as condições forem perfeitas. Agora. Um gesto. Pequeno. Honesto. Completamente seu. Porque o resto da sua vida não começa em algum ponto futuro e grandioso. Começa no próximo gesto que você fizer com consciência real sobre o que está fazendo e por que está fazendo. Esse gesto já é o propósito em movimento.